Olá, parceiro! Neste módulo da série Videocarro, vamos falar sobre o Peugeot 206, produzido no Brasil desde 2001. No curso faremos uma síntese das falhas mais comuns relacionadas ao sistema de injeção, constatadas nos veículos desde o modelo 1.6 de 8 válvulas, importado da Argentina, até as unidades mais recentes. Confirmamos, junto a alguns concessionários da rede, que parte das falhas é causada mais pelo desconhecimento dos procedimentos de manutenção do que por defeitos gerados pelo sistema de injeção. Portanto, não iremos fazer críticas aos acontecimentos técnicos apresentados pelos modelos em questão, mas sim ajudar a solucionar as falhas e preparar melhor você, nosso parceiro reparador. Focaremos mais as panes do sistema do que os conceitos protocolares de localização de sensores e atuadores, ou mesmo valores de testes dinâmicos. Portanto, os valores dos sensores e atuadores estarão nas tabelas do manual que acompanha este vídeo, junto com os esquemas elétricos. Queremos que você, parceiro, acostumado aos módulos de treinamento da SET, já esteja familiarizado com essa rotina. Fique bastante atento, porque grande parte dos bloqueios e travamento da CSI e UCE acontece no local em que o veículo recebe reparos. Nesse caso, é válido conhecer o produto e obter o máximo de informação para saber realizar os procedimentos. A CSI funciona como um computador central inteligente, combinado com uma central elétrica interna, unidade imobilizadora e controlador das funções de conforto do veículo. Fabricada pela Siemens, é uma unidade dotada de processador avançado que equipa todos os veículos Peugeot 206. Está localizado no painel interno, no lado esquerdo do motorista. As funções de telecarregamento, atualização de software e os processos de inicialização são feitos através da CSI, via conector de diagnose. Uma de suas funções é liberar o funcionamento da UCE, através do código de comando via imobilizador, e controlar todas as ações internas do veículo, tais como acionamento dos vidros, travamento das portas, controle do som, luz de cortesia e acionamento do ar-condicionado. As funções de controle do sistema de injeção e ignição são de ação exclusiva da UCE do motor. Porém, é a CSI que libera o funcionamento do sistema através de sinais criptografados via linha WAN, a partir dos modelos multiplexados após 2002. A permissão acontece previamente com o reconhecimento da senha do imobilizador pela CSI, que depois será confirmada pela UCE do motor. Esse procedimento é repetido sempre a cada partida e também com o motor em funcionamento para confirmar a presença do transponder próximo à antena fixada junto ao contato da ignição. No Peugeot 206, com tecnologia Flex, a partir de meados de 2005, a CSI tem ação direta junto aos cálculos de mapeamento da injeção devido ao volume do combustível revelado pelo marcador do conjunto bomba e filtro existente no tanque. Os cálculos da UCE são reajustados sempre que a CSI percebe variação para cima do volume do combustível. Essa operação acontece a partir da variação de 6 litros de acréscimo no tanque e toda vez que o contato da ignição é ligado. Já o travamento ou bloqueio é uma forma de proteção que a CSI aplica sobre a UCE, via imobilizador, quando ocorre uma condição grave ou falha no sistema antifurto. Dependendo da gravidade e da insistência no procedimento falho, a CSI trava, fica inutilizada e perde todas as funções do gerenciamento sobre o sistema eletroeletrônico do veículo. É importante conhecer os acontecimentos considerados graves, que provocam a perda desses dois processadores. No Peugeot 206, dependendo do ano, a comunicação entre a UCE e a CSI pode ser filiar ou via rede WAN. A linha filiar é a ligação de inúmeros fios de comunicação da CSI com a UCE do motor e também com os componentes internos. É utilizada nos modelos 1.6 de 8 válvulas, 1.0 de 16 válvulas e 1.6 de 16 válvulas até 2001. Nesse sistema, os sinais são analógicos e limitados pela variação de tensão.
O barramento VAN é uma linha de comunicação serial entre a UCE e a CSI. Está disponível no Peugeot 206 a partir de 2002, nas versões multiplexadas. Esse sistema utiliza apenas um par de fios, porém, os sinais que trafegam são dados digitais. Nele transitam os códigos seriais de liberação e comunicação para a UCE, que envia informações dos sensores ligados ao sistema de injeção, tais como temperatura do motor, velocidade, pressão e nível de óleo. Todos os modelos do Peugeot 206, após 2002, possuem o sistema multiplexado, uma variante da expressão do protocolo CAN de comunicação utilizado em outras marcas. Essa tecnologia possibilita a redução do número de fios e conectores elétricos, permitindo agilidade na transmissão de dados e melhoria do fluxo de informações. Permite também ao computador de bordo controlar o rádio com CD player, comando no volante, limpador do para-brisa com sensor de chuva, faróis com acendimento automático, além do sensor de obstáculo para auxiliar nas manobras de estacionamento. Todas essas centrais se interligam apenas por um par de fios. A rede VAN é uma linha digital de baixa velocidade que liga a CSI ao sistema de conforto, painel de instrumentos, ABS, ar-condicionado, imobilizador, travamento das portas, unidade de controle dos vidros e unidade do rádio. Parceiro, sinta-se tranquilo ao utilizar a tecnologia VAN. Esse padrão adotado pela Peugeot para a comunicação entre a CSI e a UCE oferece confiabilidade na troca de dados, além de ser muito seguro contra interferências parasitárias e de alta frequência. Interferência parasitária são ruídos do sistema elétrico que podem ser provocados por mau contato de conectores positivos ou negativos. Junte essa gama de ruídos elétricos aos sinais de alta frequência do sistema de ignição e exponha-os a um veículo dotado de eletrônica embarcada ainda com sistema filiar. Com certeza, o processador bloqueará as comunicações por não identificar mais os sinais e entrará em recovery. Em alguns casos, pode desligar o motor com o veículo em trânsito. A diferença entre o conceito CAN e a nomenclatura VAN que a Peugeot utiliza é o padrão de alta e baixa velocidades. O protocolo de comunicação dos dois sistemas é digital, portanto, são semelhantes, ok? O telecarregamento, feito somente pelas concessionárias da rede Peugeot, é uma ação executada por um computador, através de programas ou via internet conectada à fábrica. O computador, por sua vez, conectado ao módulo CSI, atualiza a programação da UCE via software. O veículo receberá as atualizações de software, a memória de falha será apagada e os parâmetros adaptativos zerados. A montadora recomenda a atualização de seus produtos para otimizar o consumo e o desempenho e diminuir a poluição. Como exemplo, um veículo Peugeot 2004 terá seu software de gerenciamento evoluído ao modelo proporcional do ano 2005, caso o sistema em questão seja também proporcional no quesito componentes. Para isso, basta passar pelo sistema de telecarregamento executado por um concessionário da marca. Mas lembre-se, um sistema não deixa de ser exclusiva a gasolina e passa a ser flexível simplesmente através de um telecarregamento. Agora preste bastante atenção a essa dica super importante. Se você estiver trabalhando num Peugeot 206 que ainda apresente baixo rendimento após vários reparos no sistema de injeção e não possuir scanner com programa para apagar os parâmetros adaptativos, não tenha dúvidas. Procure um concessionário da marca, peça que apague a memória dos parâmetros e faça o telecarregamento para atualizar o software. Geralmente, depois desses procedimentos, o veículo será outro, mais ágil, potente e econômico.
Não é raro um Peugeot 206 apresentar baixo rendimento, mesmo com todos os itens em ordem. Geralmente isso acontece com veículos de proprietários extremamente cautelosos, que fazem uma condução sistemática e lenta do veículo. Assim, os parâmetros adaptativos se ajustam aos moldes do condutor e não há o que fazer para obter a performance requerida do modelo. Nesse caso, a memória adaptativa deve ser apagada. Em seguida, trafegue com o veículo por 30 minutos, atingindo os limites de giros recomendados pelo fabricante para cada marcha. Os parâmetros se ajustarão à forma atual de condução e o desempenho será restabelecido. Nos veículos 206, a partir de 2002, com sistema multiplexado, sempre que faltar menos de 1.000 km para a revisão periódica ou se a mesma não tiver sido feita, a luz de alerta que indica a necessidade desse procedimento se acende. Isso acontece sempre após ligar o contato da ignição. A luz permanecerá acesa por 5 segundos e depois se apaga. Para apagar a luz de inspeção, proceda da seguinte forma. Primeiramente, o contato da ignição deve estar desligado. Em seguida, aperte a tecla entre o velocímetro e um marcador de temperatura. Mantenha a tecla apertada. Ligue o contato da ignição, sem soltar a tecla. Aguarde até começar a contagem regressiva de 10 segundos. No fim desse período, o display irá sinalizar a marca 0 e o indicador de manutenção desaparecerá. Solte a tecla de acesso e desligue o contato da ignição. Nos veículos Peugeot 206, para acessar os códigos de falhas e parâmetros adaptativos, fazer o reconhecimento do corpo de borboleta, reinicialização, habilitação de chave e desbloqueio da UCE, use o scanner sistematicamente. Não é possível obter diagnósticos corretos sem o uso desse equipamento. A insistência em aplicar ajustes empíricos no sistema pode causar inúmeros códigos de falha. Vale lembrar que, nesse sistema, a permanência das falhas na memória fará o sistema entrar em recovery dias após os reparos. Existem situações que geram bloqueio da central de injeção, como a perda da chave com transponder e a tentativa de ligar o veículo utilizando cópia básica da chave. Outra condição é a exposição da chave a micro-ondas, caixas de som ou a queda da mesma. Nessas condições, o sistema imobilizador CSI-UCE fica sem sinal do transponder e o código criptografado para liberação não é reconhecido. Essa anomalia e a insistência em ligar o motor causam o bloqueio da UCE. Para identificar se a UCE está bloqueada, verifique o seguinte. Se o motor não entrar em funcionamento e houver insistência na partida, será gerada uma mensagem no visor do painel central com os dizeres modo economia. Essa mensagem é a primeira forma de identificar o bloqueio da CSI. A segunda forma é utilizar um scanner e observar se não há nenhum código de falha registrado. Depois, com o scanner, na opção de leitura de parâmetros, verificar a mensagem de falta de comunicação da UCE com a chave de ignição. Para desbloquear a UCE, será necessário possuir chave original com transponder, cartão com senha numérica que acompanha as chaves e um scanner com programa específico. Em seguida, siga os comandos do programa para inserir a senha numérica do cartão e habilitar o sistema. A UCE do motor deixa de funcionar e fica inutilizada a partir de algumas condições graves que veremos mais adiante. Nessa condição de perda da central, a luz de advertência no painel de instrumentos não se acende. Para identificar se a UCE está danificada, além do motor não entrar em funcionamento, conecte um scanner e selecione a opção para medir os parâmetros. Será acusado sinais de componentes não plausíveis. Na opção de consulta aos códigos de defeitos, é apresentada falha em todos os sensores e atuadores. Por isso, podemos dizer que a UCE fica maluca, pois mostra valores que são absolutamente incoerentes. Aí, meu caro, a central foi para o espaço. Já era.
O gerenciamento da central CSI do Peugeot 206 pode entrar em pane e o motor não funcionar mais. Nesse caso, é necessário, através de um scanner, conhecer as causas que provocaram a pane geral. É possível identificar quando a CSI está travada a partir da leitura do scanner. Esse é um forte indício de perda da unidade CSI. Nesse caso, a instalação de uma nova unidade pode acontecer sem risco algum. Agora, para que a mesma reconheça o sistema, é necessária a utilização de um scanner. Inúmeros são os motivos que provocam a perda das unidades CSI e UCE. A maioria dos casos tem a ver com procedimentos indevidos, tanto do proprietário quanto dos profissionais que fazem manutenção no veículo. A leitura sistemática do manual do proprietário pode impedir a perda da maioria das unidades inutilizadas. A seguir, abordaremos os motivos mais comuns para a perda das centrais. A bateria com tensão abaixo de 9 volts é o motivo campeão de bloqueio e perda da CSI e UCE. Pior que o fato em si é a insistência na partida. Nesse momento, existe a possibilidade de 50% de bloqueio e perda das unidades de gerenciamento. Amigo, insistir na partida com tensão muito baixa gera aquela situação conhecida em que é possível ouvir o Bendix do motor de arranque estalando os dentes na cremalheira diante do péssimo estado em que se encontra a carga da bateria. Insistir nisso é loucura, trava a CSI e possivelmente bloqueia o CE. Pior ainda, pode acontecer a perda das duas unidades. É uma loteria esse negócio, por isso fique de olho nos procedimentos. O bloqueio acontece muitas vezes pelo fato que antecedeu a troca da bateria quando houve insistência em forçar a partida com a bateria fraca. Outro problema acontece também na instalação da bateria quando a ordem de conectar os bornes é ignorada. Depois, se o sistema conseguir sobreviver a essa imprudência, vem o golpe final. Ao ligar o contato da ignição e dar partida imediata no motor, há quase 100% de chance de acontecer o bloqueio das duas unidades. Veja bem, manda a regra que quando um 206 tem sua bateria desligada e retirada, ao ser reinstalada, o contato da ignição deve estar desligado. Os bornes devem ser conectados. Primeiro, o positivo e depois o negativo. Para fechar com chave de ouro o procedimento, ligue o contato da chave e aguarde 15 salvadores segundos para dar a partida no motor. Durante esse período de espera, ocorre a inicialização dos componentes e o sistema é reconhecido, principalmente o imobilizador, carrasco e principal bloqueador e, às vezes, travador da UCE do motor, quando esse procedimento descrito não é obedecido. Fique esperto. Uma outra informação muito importante sobre a popular chupeta. Quando a bateria de um 206 está fraca e um determinado gênio inventa de dar a partida no Peugeot com a ajuda de cabos auxiliares conectados à bateria de outro veículo, o perigo é eminente. Imagine você, um 206 com quase 0 volt de carga na bateria e o indivíduo deixa a chave de ignição desse veículo ligada. Depois conecta os cabos auxiliares de outra bateria do veículo de apoio com o motor funcionando a meia rotação sem obedecer à ordem dos bornes. Já é um risco colocar os cabos com a chave ligada, mesmo obedecendo a ordem do positivo e depois do negativo. No momento de atracamento das garras sobre os bornes da bateria, o pico de tensão é tão elevado e abrupto que as unidades CSI e UCE do 206 vão para o espaço. Não falei? Queima mesmo. A partida com a ajuda dos cabos auxiliares é permitida desde que seja obedecido o ritual de sobrevivência dos sistemas. Proceda da seguinte forma. Em primeiro lugar, verifique se o contato da ignição está desligado. Conecte os cabos alimentados pela bateria do veículo de apoio, que deve estar com o motor ligado. Quando instalar as garras do cabo auxiliar, conecte primeiro o borne positivo, depois o negativo. Em seguida, eleve o giro do motor do veículo de apoio para a meia aceleração e permaneça assim por uns 5 minutos.
até que a tensão de 12 volts seja estabelecida na bateria do 206, que recebe o auxílio de carga. Repita o ritual de sobrevivência do sistema. Ligue o contato da ignição e aguarde 15 segundos. Após esse período, funcione o motor e deixe-o em marcha lenta por uns 2 minutos. Em seguida, remova as garras do cabo auxiliar, desconectando primeiro o negativo, depois o positivo. É comum os profissionais de manutenção entenderem que o fluxo de elétrons de uma determinada corrente elétrica faz seu caminho do positivo para o negativo, certo? Errado. Está na hora de desmistificar essa informação. A corrente flui do negativo para o positivo sempre. Se permanecer a dúvida, fique tranquilo. Adquira os cursos de Eletricidade e Medições Eletroeletrônicas da SET. Esclareça esse conceito e, de quebra, compreenda como funciona um sistema eletroeletrônico. Duvida? Compre, assista e veja que tenho razão. O sinal do sistema filiar do Peugeot 206 até 2001 é ativado por infravermelho. Quando as travas das portas não podem ser ativadas através do comando, significa que a chave perdeu a configuração. As prováveis causas são bateria da chave descarregada ou com oxidação entre os contatos. Já nos veículos após 2002, com rede van e emissor de HF, quando as travas das portas não podem ser ativadas através do comando da chave, significa que o emissor de HF perdeu a configuração com a CSI. As prováveis causas são bateria da chave descarregada ou com oxidação entre contatos e por exposição a campos magnéticos. Faça o procedimento de configuração e reconhecimento da seguinte forma. Insira a chave e ligue o contato da ignição. Em seguida, pressione a tecla da chave e a mantenha assim por 20 segundos, para que o sincronismo aconteça. Libere a tecla e desligue o contato da ignição. Para concluir a configuração, funcione o motor e deixe-o em marcha lenta. Abra e feche as portas do veículo de forma manual. Atenção, hein? Para que a configuração do telecomando das portas aconteça, o transponder do imobilizador, também na chave, deve estar configurado. A bateria neste curso é provavelmente o assunto mais abordado, pois, na maioria das vezes, um determinado veículo, sem falhas aparentes no sistema de injeção, tem a bateria trocada ou retirada, porque perdeu a carga. No momento de religar a mesma, sem seguir os procedimentos, falhas graves acontecem. Definiremos aqui, então, as regras para instalação da bateria em todos os Peugeot 206. Proceda da seguinte forma. Desligue o contato da chave de ignição. Aguarde 1 minuto para que a UCE cheque e memorize os valores dos sensores e atuadores. Só remova os bornes depois desse período. Desconecte primeiro o positivo e depois o borne negativo. Obedeça a ordem de conectar primeiro o borne positivo e depois o negativo. Ligue o contato da ignição e deixe-o ligado por 15 segundos para o sistema reconhecer os componentes. Depois, funcione o motor. No sistema filiar, se a bateria estiver descarregada após a troca ou recarga, o tempo de espera com a chave ligada deve ser de 30 minutos para que o sistema reconheça a chave. É possível trocar o corpo de borboleta entre modelos com a mesma versão de sistema. Mas para o bom funcionamento é necessário fazer a inicialização, para que aconteça o aprendizado da borboleta motorizada pelo software do veículo que recebe o componente. Nem sempre a limpeza no interior do corpo de borboleta é acompanhada de inicialização e aprendizado do corpo motorizado, a não ser se o sistema tiver entrado
no modo Limp Home. Aí sim, será necessário o procedimento de inicialização com scanner após a limpeza da borboleta. Tirando essa hipótese, a limpeza com o uso do spray descarbonizante pode ser feita sem maiores problemas. A explicação dessa condição é simples. O fato é que a sujeira acumulada na área em volta da borboleta obriga a mudança constante do batente interno, que é referência para o cálculo da marcha lenta. O acúmulo aumenta tanto a ponto de ultrapassar o limite do batente e o sistema acaba entrando em recovery. O modelo 206 1.0 de 16 válvulas começou a ser produzido no Brasil em 2001. O modelo nacional veio equipado com motor D4D da Renault, desenvolvido exclusivamente para os padrões brasileiros. Essa versão do Peugeot, com motorização 1.0, foi fabricada até novembro de 2005, data limite do contrato de fornecimento dos motores D4D da Renault para a Peugeot. O sistema de injeção 5NP, que equipa o 206 1.0, é fabricado pela Magneti Marelli e possui sistema antifurto via imobilizador, com porta de conexão para a CSI interna do veículo. A comunicação da CSI com o módulo de comando do motor é feita por linha filiar na forma convencional de sinais com variação de tensão. A transmissão feita através de fios é caracterizada como padrão analógico. Já no Peugeot 1.0 de 16 válvulas, a partir de 2002, a comunicação da central de injeção com a CSI é feita através de linha CAN, com transmissão de dados feita por um par de fios comuns, porém de forma digital, com alta velocidade, para garantir confiabilidade nas informações. O protocolo WAN de comunicação é uma forma segura que praticamente elimina a vulnerabilidade do sistema antifurto. No 206 1.0 de 16 válvulas, o corpo de borboleta está localizado dentro do compartimento de tomada de ar e câmara de ressonância, localizado sobre o cabeçote. A desmontagem desse compartimento é necessária sempre que houver necessidade de limpeza, reparo na unidade aceleradora ou para a regulagem das válvulas. No modelo 206 1.0 de 16 válvulas, a correia dentada e o tensor devem ser substituídos aos 50 mil quilômetros ou a cada 2 anos de utilização. Em caso de exposição severa a pó de minério, substitua a correia a cada 25 mil quilômetros ou 6 meses. A quebra da correia dentada danifica as válvulas no cabeçote. Para a troca da correia, proceda da seguinte forma. Posicione o veículo em um elevador automotivo. Retire a roda dianteira direita e o protetor interno do paralama. Com o uso de uma ferramenta suporte, fixe a corrente em uma base do bloco e tensione até perceber o motor apoiado pela ferramenta. Em seguida, retire o suporte lateral, as correias auxiliares e também a base que sustenta o suporte no motor. Posicione a marca da polia do comando de válvulas voltada para cima. Em seguida, instale o pino-ferramenta através do orifício existente no flange, até travar o volante do motor. Na falta do pino, utilize uma chave Allen de 6 mm. Remova o parafuso da polia do eixo da árvore de manivelas. Agora, remova as proteções intermediária e inferior da correia dentada. Na sequência, solte o aperto do parafuso do tensor, libere a carga de tensão e remova a correia dentada de seu alojamento. Instale a nova correia com as setas voltadas para o sentido de giro do motor, de forma que as marcas internas coincidam com a referência da polia da árvore de manivelas e da polia do comando de válvulas. Aplique carga no tensor da correia de forma que o pino móvel se alinhe à referência da base. Depois, aperte o parafuso do tensor com um pequeno torque. Instale a proteção inferior da correia, a polia do eixo da árvore de manivelas e aperte seu parafuso com 20 Nm, mais 90 graus de aperto angular.
Remova o pino-ferramenta do volante e aplique 2 voltas no eixo do motor. Em seguida, verifique a carga do tensor sobre a correia dentada e alinhe o ponteiro na marcação correta de trabalho. Para finalizar, aperte o parafuso do tensor com um torque de 25 Nm. Para concluir os procedimentos, monte os componentes na ordem inversa da desmontagem. Se o veículo estiver com baixo rendimento e apresentar falhas de funcionamento no motor sem luz de anomalia, faça o seguinte. Substitua as velas de ignição por produto correspondente recomendado. Substitua também a bobina de ignição. Olha só, procure sempre trocar o par desses componentes, uma vez que o sequencial da injeção é obtido através da resistência da centelha no cilindro no tempo de compressão. Um fato grave que pode acontecer nesse modelo é a queima da bobina quando o motor é lavado. Para se ter uma ideia, a Peugeot recomenda que após a lavagem do motor 1.0 de 16 válvulas, o veículo fique estacionado e desligado por 48 horas. Se o motor precisar ser lavado, proceda da seguinte maneira. Após a lavagem do motor, remova com cuidado os cabos da bobina de seus respectivos alojamentos. Em seguida, utilize ar comprimido e sopre no interior do alojamento das velas, no cabeçote, para eliminar a possibilidade de água. Sopre todos os pontos de conexão dos cabos com a bobina e as pontas de encaixe das velas. Após esses procedimentos, deixe o veículo com o capô aberto, exposto ao sol por no mínimo 3 horas. Faça o mesmo com a bobina e os cabos. Deixe-os ao sol pelo mesmo período. Depois, instale os componentes e funcione o veículo. Quando o motor demorar para entrar em funcionamento, o sensor de rotação pode estar com defeito ou com mau contato no seu conector. Nesse caso, verifique as condições do componente e limpe seus contatos elétricos. Se a falha retornar, troque o sensor. Se persistir, substitua também o chicote elétrico do sistema de injeção, no lado do motor. A memória de falhas deve ser apagada com a utilização de um scanner. Se a falha ficar armazenada, dias depois, o sistema entrará em recovery e o motor passará a funcionar com meia aceleração, não obedecendo aos comandos do pedal do acelerador. Agora, quando o motor tem um funcionamento instável e de forma quadrada, verifique a borracha de vedação do sensor MAP no coletor. Possivelmente estará rasgada. Substitua a vedação, utilize um scanner para limpar a memória e apague os parâmetros adaptativos. Quando são apagados, deve-se andar vários quilômetros com o veículo em todas as condições de solicitação do motor para que o sistema se ajuste ao padrão de condução exposto. Essa falha pode gerar o travamento da CSI e da UCE do motor. Proceda da seguinte maneira. Substitua a bateria ou faça sua recarga. Na instalação dos bornes, obedeça a ordem para instalar primeiro o borne positivo, depois o negativo. Ligue o contato da ignição e aguarde, com a chave ligada, em torno de 5 minutos, para que o sistema se reinicialize. Depois, funcione o motor e deixe-o em marcha lenta por um breve período. A falta de observação desse procedimento pode provocar a perda das 2 unidades principais. Lembre-se de que essa condição se refere especificamente ao fato da bateria descarregar lentamente quando instalada com o veículo parado. Esse é, sem dúvida, o acontecimento mais grave, causador das perdas da CSI e UCE. Se houver insistência na partida,
erro nos procedimentos de instalação dos bornes ou se for feita a chupeta ou enxerto. Mas tudo isso é diferente de remover e instalar a bateria em condições normais. Lembre-se disso num próximo acontecimento, para não lamentar a perda das centrais. Nos primeiros modelos do Peugeot 206 1.6 16 válvulas, fabricados em 2001, o sistema de injeção é Bosch ME 7.2 com acelerador eletrônico e borboleta motorizada, e a pressão de combustível é de 3,5 bar. O combustível utilizado é gasolina e o padrão de comunicação da CSI com a UCE é via filiar. Nesse sistema, os sinais de informação têm conformidade analógica de variação de tensão. Preste atenção, amigo. Fique atento para não trocar a UCE do Peugeot 1.6 de 16 válvulas fabricado em 2001 com a UCE do modelo fabricado após 2002. A destruição da central acontecerá ao ligar a ignição. Nos modelos do Peugeot 206 1.6 de 16 válvulas a gasolina fabricados a partir de 2002, o sistema de injeção é Bosch ME 7.4 com acelerador eletrônico e borboleta motorizada. A Peugeot, a partir desse ano, utiliza o protocolo WAN de comunicação digital entre a CSI e a UCE, assim como em todo o interior do veículo, tornando o sistema multiplexado. Portanto, houve uma redução considerável do número de fios e os sinais, agora digitais, trafegam somente por 2 fios. Um dos problemas que mais afeta o Peugeot 206 1.6 de 16 válvulas com sistema filiar ou MUX é o defeito na borboleta de aceleração, causado por vibração excessiva do chicote na caixa plástica que envolve o coletor. O corpo de borboleta perde a calibração. Sua troca é necessária juntamente com o chicote da injeção. Outra falha causada pelo mau contato do conector é no sensor MAP. Esse defeito interfere no bom funcionamento do motor, a ponto do sistema entrar em recovery. Para resolver o problema, substitua o sensor e o chicote da injeção. Os modelos do Peugeot 206 1.6 de 16 válvulas, fabricados a partir de 2005, são flex com sistema de injeção Bosch ME 7.4.4, acelerador eletrônico e borboleta motorizada. Nesse modelo, o nível de combustível no tanque interfere diretamente no sistema para o cálculo do AF da mistura do combustível existente no reservatório. A variação de 6 litros para mais é percebida pela CSI, que informa a UCE a condição do volume existente no tanque. Se a unidade marcadora deixar de funcionar ou se o sinal for interrompido, o sistema entra em recovery e passa a funcionar com a mistura de 9 partes de combustível para uma de ar. No 206, 1.6 16 válvulas, a correia dentada, o tensor e o rolete de apoio da correia devem ser substituídos aos 60 mil quilômetros ou a cada 2 anos. Em caso de exposição severa a pó de minério, substitua a correia a cada 25 mil quilômetros ou 6 meses. A quebra da correia dentada danifica as válvulas no cabeçote. Para a troca, proceda da seguinte forma. Posicione o veículo em um elevador automotivo. Retire a roda dianteira direita e o protetor interno do paralama. Com o uso de uma ferramenta suporte, fixe a corrente em uma base do bloco e tensione até perceber o motor apoiado pela ferramenta. Na sequência, verifique se o contato da ignição está desligado. Solte o cabo positivo da bateria e depois o negativo. Depois, remova a UCE, retire o suporte lateral e também a base que o sustenta no bloco do motor. Retire a correia de acessórios
e remova a proteção superior da correia dentada. Gire o eixo do motor para alinhar os orifícios das polias do comando com os orifícios existentes no cabeçote. Instale os pinos ferramenta para bloquear as polias. Instale também a ferramenta pino no orifício existente na lateral do flange do motor para bloquear o volante. Caso encontre dificuldade, movimente levemente o eixo da manivela para facilitar a entrada do pino. Remova os parafusos e a polia do eixo do motor. Agora, retire a proteção inferior da correia dentada. Na sequência, solte o aperto do parafuso do tensor, libere a carga de tensão e remova a correia de seu alojamento. Substitua o tensor e o rolete de apoio a cada troca da correia. Instale a correia dentada com as setas voltadas para o sentido de giro do motor. Aplique carga máxima no tensor da correia de forma que o pino móvel se alinhe ao final da marcação de sua base. Aperte o parafuso com um leve torque. Remova o pino da polia do comando e, em seguida, a ferramenta de bloqueio do volante do motor. Aplique 2 voltas completas no eixo do motor. Solte o parafuso do tensor e posicione o pino móvel na referência indicada. Agora, aperte o parafuso do tensor com 25 Nm. Reinstale os componentes na ordem inversa da desmontagem e retire o suporte ferramenta. Ligue os cabos da bateria, primeiro o positivo, depois o negativo. Ligue o contato da ignição, sem partir o motor, e aguarde 15 segundos com a chave ligada. Após esse período, dê partida no motor e deixe-o em marcha lenta por alguns minutos. Se o motor apresentar marcha lenta instável, ainda em fase de aquecimento, verifique se há gasolina no reservatório de partida a frio. Se faltar gasolina no reservatório, ocorre instabilidade no funcionamento do motor, uma vez que a estratégia do sistema Flex prevê a operação com os bicos auxiliares, na base do coletor de admissão. Sobre o marcador de combustível, toda vez que essa unidade for substituída, o sistema deve ser inicializado. Esse procedimento é necessário, uma vez que as posições do sensor de nível são calibradas com a CSI. Caso não faça a inicialização, o sistema entrará em recovery e aplicará o AF para a mistura rica, que é de 9:1. O Peugeot 206, com motorização 1.4 de 8 válvulas a gasolina, chegou ao mercado em 2004, utilizando um motor de evolução a partir do seu primeiro projeto, criado em 1992. De lá para cá, sofreu pequenas evoluções, mas continua com um bloco do motor e cabeçote de alumínio, que o faz leve e potente. O sistema de injeção é o francês Sagen, confiável e de tecnologia multiplexada. O corpo de borboleta é mecânico de acionamento por cabo. A bobina é uma unidade compacta e o fasamento do sistema de injeção ocorre a partir do conceito de resistência, que acontece em cada cilindro, no momento da compressão. A ordem de sequência da injeção fica estabelecida para o próximo momento de injeção. O imobilizador é de segunda geração com códigos criptografados e se comunica com a UCE através da CSI via linha WAN de sinais digitais. No início de 2006, foi lançado o 206 1.4 de 8 válvulas com tecnologia flex de combustível. O sistema de injeção Bosch ME 7.4.4 é o mesmo utilizado no 1.6 de 16 válvulas flex, porém com mapeamento específico para o 1.4.
A arquitetura do sistema de gerenciamento e a comunicação acontecem sobre a plataforma de sinais digitais que trafegam pela rede WAN, entre as unidades que controlam as funções de conforto e conveniência. Conta com o sistema antifurto gerenciado pelo imobilizador, que opera com sinais criptografados para a comunicação via linha WAN, com a UCE do motor através da CSI. Possui corpo de borboleta motorizado com movimentos de aceleração através do pedal do acelerador eletrônico. No Peugeot 206, 1.4 de 8 válvulas, a correia dentada e o tensor devem ser substituídos aos 60 mil quilômetros ou a cada 2 anos. Em caso de exposição severa a pó de minério, substitua a correia a cada 25 mil quilômetros ou 6 meses. A quebra da correia danifica as válvulas no cabeçote. Lembre-se de que os procedimentos de troca da correia de sincronismo do 1.4 de 8 válvulas servem também para o motor 1.6 de 8 válvulas. Faça a troca da seguinte maneira. Posicione o veículo em um elevador automotivo. Retire a roda dianteira direita e o protetor interno do paralama. Com o uso de uma ferramenta suporte, fixe a corrente em uma base do bloco e tensione até perceber o motor apoiado pela ferramenta. Na sequência, verifique se o contato da ignição está desligado. Em seguida, solte o cabo positivo da bateria e depois o negativo. Retire a UCE, remova o suporte lateral do motor e a proteção superior da correia dentada. Agora, gire o eixo do motor para alinhar o orifício da polia do comando com o orifício existente no cabeçote e instale o pino ferramenta para bloquear a polia. Instale também a ferramenta pino no orifício existente na lateral do flange do motor para bloquear o volante. Caso encontre dificuldade, movimente levemente o eixo da árvore de manivelas para facilitar a entrada do pino. Retire a correia auxiliar de seu alojamento e remova os parafusos da polia do eixo da árvore de manivelas. Agora, remova a proteção inferior da correia dentada. Na sequência, solte o aperto do parafuso do tensor, libere a carga de tensão e remova a correia dentada de seu alojamento. Avalie o estado do tensor da correia e substitua-o. Instale a nova correia dentada com as setas voltadas para o sentido de giro do motor e aplique carga sobre o tensor de forma que o pino móvel se alinhe à marcação recomendada. Remova o pino da polia do comando e, em seguida, a ferramenta de bloqueio do volante do motor. Aplique 2 voltas completas no eixo do motor. Verifique se a posição do pino móvel do tensor está na indicação correta. Na sequência, aperte o parafuso do tensor com um torque de 25 Nm. Instale a proteção inferior da correia dentada e a polia do eixo da árvore de manivelas. Aperte seus parafusos com um torque de 20 Nm. Instale a proteção superior da correia e o suporte lateral do motor. Agora, retire a ferramenta suporte de apoio do motor. Ligue os cabos da bateria, primeiro o positivo e, em seguida, o negativo. Ligue o contato da ignição sem partir o motor e aguarde 15 segundos com a chave ligada para evitar um possível bloqueio ou travamento da UCE. Em seguida, desligue o contato da ignição e monte os componentes restantes na ordem inversa da desmontagem. Após esse período, dê partida no motor e deixe-o em marcha lenta por alguns minutos. Se o motor apresentar marcha lenta instável, ainda em fase de aquecimento, verifique se há gasolina no reservatório de partida a frio. Se faltar gasolina, é gerada uma instabilidade no funcionamento do motor, uma vez que a estratégia
do sistema Flex prevê a operação com os bicos auxiliares na base do coletor de admissão. Quando o motor apresentar perda de potência e esporadicamente não obedecer aos comandos do pedal do acelerador, haverá sinais de falta de isolamento e oxidação no conector da UCE. Nesse caso, o que fazer? Bem, o certo é limpar os contatos do conector e os pinos da UCE e isolar o conector com gel tipo silicone. Não se esqueça de desligar o contato da bateria para remover o conector da central de injeção. Faça o procedimento de inicialização quando reinstalar os bornes da bateria. E quando ligar a chave, espere 15 segundos antes de dar partida no motor. Pois é, o famoso ritual de ligar, esperar e depois dar a partida está sempre presente. Na verdade, ele é um procedimento válido para todas as marcas. Faça isso em todos os veículos Peugeot e fique livre de problemas. Prestaram atenção nessa dica? Assim como no sistema Flex 1.6 de 16 válvulas, toda vez que essa unidade for substituída, o sistema deve ser inicializado. Esse procedimento é necessário, uma vez que as posições do sensor de nível são calibradas com a CSI. Caso não faça a inicialização, o sistema entra em recovery e aplica o AF para a mistura rica, que é de 9 para 1. Bem, chegamos ao final de mais um treinamento da série Videocarro. Entre em contato conosco e diga o que você achou do nosso curso. Sua opinião é muito importante para que possamos atendê-lo cada vez melhor. E obrigado por confiar em nosso produto. Valeu, hein, parceiro? Ó, e aqui vai uma dica. Leia com bastante atenção o manual que acompanha este vídeo. Nele há tabelas e esquemas elétricos que são muito úteis no nosso trabalho, ok? Grande abraço!